Para falar a respeito da Copasa, dos serviços da estatal prestados ao município de Curvelo e esta região, nós recebemos no projeto Memória Viva Rafael Espechite para estar falando da luta que vem travando com a estatal ao longo dos últimos anos. Inicialmente é um prazer tê-lo conosco para falar desse assunto tão importante para a comunidade de Curvelo e da nossa região. Geraldo, prazer todo meu em poder estar esclarecendo o que está acontecendo e qual a busca da nossa busca em Curvelo, né? Bom, as informações que eu tenho é que você é curvelano. Sou curvelano, nascido aqui, né? E morei muito tempo fora e voltei agora, né? Esse seu envolvimento com as causas pertinentes à água e o esgoto de Curvelo não começaram agora? Não, já tem 18 meses que eu tive um problema na porta da minha casa e em busca da solução deste problema, a coisa foi crescendo e nós fomos buscando mais soluções e as portas foram tentadas, serem fechadas e nós fomos buscando mais e mais até que estourou mesmo a situação e que nós decidimos que não poderíamos mais compactuar com o que a Copasa estava fazendo em Curvelo. Essa causa já é antiga, um antecessor, o Dr. Valério, que vinha denunciando os desmandos da Copasa em Curvelo, e eu lembrei disso e eu fui reclamar e a coisa se tornou o que se tornou hoje, todo o estado de Minas. Nessa sua reclamação, qual que foi a real situação encontrada por você do sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no município de Curvelo? Geraldo, era um problema isolado que eu vi acontecendo na Avenida Sanitária e eu fui buscar com a gerência da Copasa e eles não permitiam que tivéssemos informações, eles não nos informavam nada, e aí nós fomos a campo. Fomos até a ET e fizemos uma foto que ficou conhecida no Brasil inteiro, uma foto deve ter hoje 1 milhão de visualizações, que era o esgoto in natura caindo no Ribeirão Santo Antônio. Então ele passava pela ET, não era tratado e ia para o Ribeirão. E aí nós fomos buscando e fomos acompanhando denúncias e fazendo denúncias e buscamos em relação também ao tratamento de água, porque o esgoto ele fere sim a saúde pública, ele fere o meio ambiente, mas a água ela é primordial para a saúde do ser humano. Se você consumir uma água imprópria para consumo, você vai parar onde? No hospital. Isso vai onerar as despesas do município. E preocupado com isso tudo, nós fomos buscando soluções e buscando informações até que vimos que hoje o colapso em Curvelo é total de água e esgoto. Trocando isso por miúdos, o que foi constatado por você? Bom, eu não sou especialista em sanitário, não tenho essa engenharia, mas nós temos companheiros que nos acompanham, inclusive em análise de água, em projetos, chegamos à conclusão seguinte, que hoje o colapso em Curvelo é total. Para se reparar o problema de esgoto em Curvelo, deveria se fazer uma grande obra. Para quê? Porque o sistema de Curvelo hoje ele é subdimensionado. Então foi um sistema que foi feito para uma cidade muito menor, ele não consegue tratar, ele não consegue coletar, e ele não consegue dar um fim próprio para o esgoto de Curvelo. Então deveria-se sim refazer todo esse sistema de esgoto, como a própria CPI da Copasa indicou, e o sistema de água de Curvelo, que não trata a água. Nossa água não é tratada, ela é coletada pelos poços, recebe cloro e flúor e é servida para a população. Então, tendo em vista isso aí, a água ela veio chegando barrenta nas casas das pessoas aí há muito tempo, desde setembro do ano passado. A Copasa ela deu um desconto para algumas pessoas que, em alguns casos, chegou a 100%, em outros não chegou a nada. Agora, por quê? Então, em cima disso tudo que aconteceu, nós viemos buscando mais informações. Por que esse desconto que não foi promovido para algumas pessoas? Por que esse desconto
trouxe 100% para outros. Na minha casa em específico, o desconto da minha vizinha da frente foi de 100%, a conta dela veio zerada. A minha casa veio 32,5%. Nós partilhamos a mesma água, na mesma rua. Então são ações como essa que nós não concordamos que a Copasa continue cometendo com a população, né? Numa rápida pesquisa que nós fizemos através das redes sociais, nós podemos constatar que houveram várias denúncias por parte da população com relação à qualidade da água, sobretudo no Facebook. Essas denúncias foram também encaminhadas aos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e PROCON. Quais que foram as providências tomadas por esses órgãos de governo? Bom, nós viemos denunciando. A Copasa, ela em si, ela falou que essas contaminações eram sujeiras no cano e que eram coisas por paralisação do sistema. Ela dava respostas simples. E nós vimos que não era dessa forma. A água, e por muitas vezes, ela ficou imprópria para o consumo. Com cor, com cheiro e outras substâncias que eram danosas à saúde. Tendo em vista até que o Ministério Público multou a Copasa por identificar níveis de chumbo elevados na água. Eu cheguei até a fazer uma publicação dizendo que a água de Curvelo poderia ser a grande causadora de câncer na população. A Copasa me notificou a tirar essa publicação e eu contra-notifiquei a Copasa dizendo que não iria tirar, tendo em vista que um dia depois o Ministério Público autuou a Copasa em R$170 mil. A CPI da Copasa, ela identificou problemas com esgoto, né? Notificou, isso foi mandado para o Ministério Público. O Ministério Público está fazendo as investigações, não temos certeza ainda qual será o posicionamento e em que tempo, né? Com relação à água, a Copasa, ela fez outdoor, ela pôs carro de som, ela foi na televisão, mas uma providência mesmo para que isso se saneasse, né, acabasse com esse problema, ela não tomou. Ela só buscou a mídia. Essas providências, através dos meios de comunicação social tomadas pela estatal, pela Copasa, são posteriores às denúncias feitas pela população e de forma especial por você, através das redes sociais. Com certeza. Ela, buscando abafar o caso, ela foi até a televisão, né, apareceu na Record, o Daniel, gerente de Curvelo, justificando. Mas a justificativa, carro de som e outdoor, não vão sanar o problema da água, né? E tendo em vista que posterior a um prazo posterior a isso, ela voltou a sujar novamente. A semana passada tinha água suja. E ela vai sujar, e a cada vez que piorar, que aumentar a demanda em Curvelo, mais vai piorar o problema. Outra informação que nós temos, Rafael Spechit, é que existem algumas ações judiciais de iniciativa popular de aproximadamente R$90 milhões envolvendo a estatal. Sim, existe uma ação popular em específico, o valor da causa é de R$86 milhões, e essa ação é contra a Copasa e contra o município de Curvelo. Eu mesmo promovi 8 ações criminais contra a Copasa. Tá? A oitiva vai se dar agora a partir do mês 6, cobrando esgoto lançado de forma irregular, a contaminação da água, processos errôneos e indevidos da Copasa e em diversos outros. Inclusive, esses processos não acabaram. Semana que vem eu vou entrar com mais 3 processos. Se precisar, eu entro com 100. Mas a Copasa, ela tem que ter uma posição de mudança em Curvelo, não de fazer propaganda falando que está tudo bem, né? Diante dessas denúncias feitas pela população de Curvelo, pela população regional, com relação à qualidade da água e do tratamento do esgoto do município, as autoridades constituídas alguma coisa fizeram para reverter
a situação colocada, porque, ao que tudo parece, há uma inércia das autoridades com relação ao tema, haja visto que o contrato da estatal foi renovado para mais 30 anos agora recentemente. Sim, em 2006, a atual administração, né, ela renovou o contrato e dando à Copasa certos benefícios, né, vamos assim chamar, em contrato, que nós não concordamos. Na verdade, eles são prejudiciais à cidade. As tarifas da Copasa, elas são geralmente 300% elevadas, mais elevadas. Tiveram isenções de impostos municipais, o governo deixou de arrecadar milhões em impostos. E diante dessa crise que assolou o município, né, tanto nas denúncias que nós fizemos como esgoto e água, o atual executivo não tomou nenhuma providência. O executivo que eu digo, né, para as pessoas que não têm conhecimento, é que a prefeitura de Curvelo, o prefeito de Curvelo, não tomaram nenhuma providência para quê? Para que a Copasa desse um posicionamento e realmente resolvesse o problema. A prefeitura notificou a Copasa que teve prazo e não cumpriu. Ela notificou novamente a Copasa que não se pronunciou. A prefeitura ela criou uma comissão que deveria ter sido criada em 2006, há 12 anos atrás. Para quê? Para fiscalizar a Copasa, fiscalizar os atos da Copasa, e essa comissão ela deveria ter uma arrecadação de milhões também para os cofres públicos, e essa comissão ela postergou 12 anos para ser criada. Agora criou-se, mas como deu uma minimizada, os problemas deram uma minimizada, vieram e agora greve de caminhoneiro, vem outros problemas, fica tudo em panos quentes, né, abafado. Mas eu continuo dioturnamente a minha fiscalização. Eu não paro. Toda vez que eu puder mostrar o que está de errado, eu mostro. Nós podemos afiançar que a qualidade da água, a eficiência da coleta e do tratamento de esgoto do município de Curvelo estão em xeque? Com certeza. O esgoto nós temos provas, temos documentos para mostrar que o sistema de esgoto de Curvelo é completamente falho. Ele não atende à demanda da cidade e para conseguir burlar a situação, nós mostramos diversos pontos de lançamento de esgoto fora da ET. A água, por sua vez, ela não é tratada. Curvelo ele sofre com uma situação característica do terreno, que é chamado e conhecido como dolina. O terreno calcário ele apresenta fissuras. Essas fissuras permitem que a água ela penetre para dentro do lençol freático. O grande problema é que a bateria de poços da Copasa é toda margeando o Ribeirão Santo Antônio, o mesmo ribeirão que ela joga o esgoto, entre aspas, tratado, e ela também lança o esgoto in natura, como eu demonstro aí por diversas vezes. E acontecendo a dolina às margens do Santo Antônio, propicia a chance de o esgoto entrar para dentro do lençol freático. Nós não temos tratamento de água. Como que é feita a esterilização dessa água para oferecer à população? A Copasa ela não explica isso. Mas o cloro limpa tudo. Não, o cloro não resolve não. E outra coisa, os altos índices de cloro podem trazer problemas à saúde da população. Mas a informação que a gente tem é que a estatal mantém no município de Curvelo uma estação de tratamento de esgoto e também ela diz tratar a água. É você de um lado falando que a água e o esgoto não estão sendo tratados e a estatal afirmando exatamente o contrário. Com certeza. Agora, nós somos, enquanto população, nós demonstramos na medida que nós tínhamos condição de avançar. Vendo que nós não teríamos êxito em buscar mais, nós fomos para cima do Legislativo. Fizemos pressão na Câmara Municipal até que eles aderiram e criaram a CPI da Copasa em Curvelo. A CPI da Copasa, ela não abordou alguns pontos, ela abordou estritamente o esgoto. E a própria CPI da Copasa chegou à conclusão, devido a laudos, a investigações, né, a comissões que estudaram todo o fato,
que a Copasa ela não trata o esgoto efetivamente. Ela condenou a estatal a suspensão, ela indicou que a estatal procedesse com a suspensão do esgoto no período das obras, da taxa de esgoto no período das obras, e posterior às obras e que o esgoto tivesse 100% tratado, aí sim deveria se aplicar ainda uma penalidade de mais 18 meses de suspensão em 40% da taxa de esgoto. Então não sou eu só que disse, o próprio Legislativo de Curvelo chegou a essa conclusão. Essa realidade já é uma prática, as providências indicadas pela Câmara Municipal de Curvelo, através dos vereadores que compuseram a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Copasa, já é uma realidade ou ainda está em andamento nos órgãos competentes? Bom, a CPI ela já emitiu o relatório final, já foi enviado ao Ministério Público no princípio do ano, né, no princípio de 2018, o Ministério Público já acatou a denúncia, agora vai proceder os andamentos internos do Ministério Público. Isso vai para o Judiciário e aí sim, o promotor de primeira instância ele pode acatar, né, a denúncia e já emitir uma tutela antecipada, por exemplo, com 2, 3 dias e suspender, né? Então, está na mão da Justiça e nós temos a certeza que o Judiciário de Curvelo não vai deixar isso aí passar de qualquer forma, porque tem provas cabais que a situação ela ocorre mesmo. Tendo em vista a existência do contrato firmado entre o município de Curvelo, que é a Prefeitura Municipal de Curvelo, e a estatal, que é a Copasa, ali existem algumas cláusulas contratuais que de repente poderiam extinguir a existência desse contrato. Por que, na sua opinião, o município de Curvelo assim não o faz? Bom, a gente tem ciência que esse contrato foi assinado pelo atual, né, o atual executivo. Bom, o prefeito, quando ele assinou o contrato, era na gestão do seu partido, né, era com a Anastasia. E hoje ele teria diversos motivos para realmente se extinguir esse contrato, até por uma questão política. Né? Hoje a Copasa está amando do PT, o nosso executivo não bate bem com o PT, mas algumas coisas ficaram muito obscuras nesse contrato. Então, essa ação de 86 milhões, ela está em andamento e ela pede o quê? Extinção desse contrato. Esse contrato, na verdade, não tem como nós passarmos uma borracha e mudarmos algumas cláusulas. Esse contrato tem que ser extinto e tem que ser feito um novo contrato que não seja leonino, não seja lesivo à população. Hoje quem paga a conta, né, por um ato cometido o nosso atual executivo, um ato descabido, quem paga hoje a conta somos nós. O sujeito que recebe um salário mínimo, o aposentado, todo ele paga por essa conta. Entre perdas e ganhos, com a renovação contratual por mais 3 décadas, sim, por mais 30 anos, o que o cidadão curvelano acabou perdendo? Bom, eu acho o seguinte, a atual situação que nós passamos hoje no Brasil, eu acho que todos nós estamos perdendo a dignidade. Eu falei uma vez e vou repetir, acho que todos nós fomos vendidos a peso de ouro. Alguém teve algum interesse nesse contrato, não sabemos quem. Agora, o município deixou de arrecadar, nós temos ruas esburacadas, todo mundo hoje andar na rua e olhar para o pavimento, vocês vão ver que 90% dos buracos que nós temos em Curvelo não são buracos por um serviço mal feito da prefeitura, são buracos de um serviço mal feito da Copasa. Então nós temos uma conta junto à Copasa, o município de Curvelo tem uma conta, ele deve à Copasa, que não sabemos nem como vamos pagar. Nós temos um processo que onera o município de Curvelo e nós temos uma água que é servida a nós, uma água que eu digo que ela é imprópria para consumo, e nós não temos como buscar uma solução para isso. Quando nós apertamos a Copasa,
A Copasa veio pôr um outdoor na esquina em vez dela buscar a solução do problema. Ela jura de pé junto. Eu ouvi, eu fui em todas as reuniões da Câmara, da CPI, e eu ouvi os vereadores dizerem para a Copasa que eles adulteraram o laudo do esgoto para provar que o esgoto ele estava sendo entregue in natura pro rio. Então, se você chegar numa casa do povo e ouvir um vereador eleito pelo povo virar para uma companhia e virar assim, vocês mentiram, isso é muito feio, isso é muito pequeno, sabe? Bom, o diálogo aberto com a comunidade atendida, que se diz vítima do contrato firmado entre a estatal e a prefeitura, você conversa diretamente com a população, você esteve em várias casas, em várias residências, em estabelecimentos comerciais, e você pôde de perto testemunhar que alguma coisa estava errada, quer seja na questão do esgoto, quer seja na questão da água. Com certeza. Você chegar numa casa que o esgoto volta para dentro da casa, invade a casa. Foram muitos os casos? Foram vários. Nós tivemos farmácias em Curvelo que tiveram, lojas de imóveis, diversas residências e alguma coisa ficou errada porque a população às vezes faz a ligação errada do esgoto na rede. Às vezes liga água pluvial, né? Mas a Copasa, ela teve apenas 16 anos para resolver isso, 14 anos para resolver isso. Eles tiveram 14 anos. Eu mesmo questionei a Copasa por que não buscar essa interação. Ah, mas isso aí nós tentamos. Não, vocês tentaram, não. Tem 14 anos, ninguém nunca foi na minha casa perguntar se estava certo. Então a gente vê que tem diversos erros no sistema de esgoto, tem diversos erros no sistema de água e que a companhia deixou passar batido. Mas por quê? A prefeitura não fiscaliza. A prefeitura, ela deixa correr solto. A prefeitura, ela abriu mão dos prédios públicos. Nós temos prédios públicos que a Copasa ocupa e a prefeitura não recebe nada por aquilo. Agora, alguém sabe qual o faturamento da Copasa em Curvelo? Para a própria CPI da Copasa, ela não informou. Nós não sabemos o faturamento real dela em Curvelo, nós não sabemos o faturamento dela em Minas. Nós sabemos uma coisa que foi dita lá assim, veementemente lá na Câmara. Nós de Curvelo, nós pagamos a conta de diversas cidades no nosso entorno. Os curvelanos pagam as contas para Corinto, para Augusto de Lima, para Inimutaba, onde a Copasa não tem lucro, o lucro que ela fala que ela não tem, né? Porque eu acho que é o seguinte, se ela presta um serviço, ela tem lucro. Onde ela fala que ela tem perda, ela joga isso para os curvelanos pagarem. Então, o nosso fardo é muito pesado e nós não temos que pagar isso, né, para os outros lugares. Num passado bem recente, nós acompanhamos o desabastecimento de água no município de Curvelo, no auge das denúncias, da colocação das informações. De lá para cá, alguma solução? A Copasa, ela furou mais alguns poços, mas na verdade, se você tem a nossa água aqui, ela vem toda do lençol freático. Bom, você tem um poço que pega água no lençol, mas no dia que esse lençol secar, você pode fazer mais 30 poços, não tem água. Então é o seguinte, a nossa situação em Curvelo, ela é crítica. Curvelo hoje, nós estamos aí, fala-se em Curvelo em franco desenvolvimento. Curvelo, ela está tomando caminhos de desenvolvimento. Curvelo hoje não pode ter uma grande empresa, uma grande indústria que dependa de água, porque nós não temos água para essa indústria. Porque se você desviar uma água que é de consumo humano para uma indústria, e aí? Como que nós vamos ficar? Então, hoje a nossa realidade ela é muito crítica. Curvelo tem um lençol muito farto e tudo. Mas hoje nós temos demandas nesse lençol. Então o sujeito acha que a água da casa dele não está interessante, ele vai lá e faz um poço. O outro quer fazer uma irrigação, ele vai lá e faz um poço. E todo mundo vai tirando a água desse lençol. Aí chega no final do ano, a seca aperta, e aí? De onde vamos tirar essa água? Corremos o risco de talvez esse ano ou o ano que vem
passar por um problema muito maior, porque as chuvas, elas vieram, mas elas não foram o suficiente para repor o lençol freático. Bom, na sua casa, você e os seus familiares consomem a água da Copasa com tranquilidade. A informação recente que nós tivemos através das postagens por você e por outros colocados é que a água estava misturada com esgoto. Com certeza. Na minha casa, nós cozinhamos e bebemos água mineral. Eu não faço o uso da água para esses dois, né, essas duas utilizações. Na verdade, eu tomo banho com a água da Copasa porque eu não tenho condição de tomar banho de água mineral. A água da Copasa para lavar passeio, eu falo com você que eu acho que hoje ela é excelente, mas para consumo humano, ninguém de Curvelo bebe ela com tranquilidade. Eu ando Curvelo nos 4 cantos. Você tá entendendo? Eu ando Curvelo nos 4 cantos, eu vou em todas as casas, eu vou onde o poder público não vai. Eu mostro o que o poder público não quer que seja mostrado. E em todo lugar, qual seja o problema, se eu for mostrar um asfalto numa rua, eu pergunto à pessoa: o senhor tem água encanada? O senhor tem esgoto tratado? Não tenho. O senhor tem vontade de ter esgoto tratado? Tenho vontade, sim. As pessoas querem pagar pelo esgoto, elas querem ter uma água de qualidade, mas infelizmente essa situação passa um pouco longe ainda. Na opinião do Rafael Spechit, a água que em teoria seria misturada com esgoto e o esgoto não tratado, mas a cobrança é alta para quem paga, para o cidadão, para a pessoa que agora nos acompanha através dessa entrevista, porque as contas chegam religiosamente todos os meses com valores altos, porque até bem pouco tempo, me parece, estava 100% de água, pagava 100% de esgoto, ou algo em torno. O valor pago pelo esgoto hoje, né, para quem tem o serviço da Copasa, é em 92,5%. Ele vai sofrer um reajuste agora para 95% e vai a 100%. Né? Um levantamento que nós fizemos, né, até quem fez esse levantamento foi o Dr. Valério Morté, referente a outras prestadoras de serviço, que são os SAIs, né? A Copasa ela tem um valor 300% mais alto do que as próprias prefeituras assumindo o sistema, né? Então, a conta, quando se vem escrito Copasa na conta, o valor é alto. E no caso de Curvelo, eu falo Curvelo, nós temos outras cidades que tem caracteristicamente uma água de muito boa qualidade, né? Fica fácil. Você pega uma água boa, você põe e vende, né? Eu até falei 300%, mas é 200%, tá, Geraldo? 3 vezes o valor, tá? Falando em outros municípios, as informações que a gente tem é que você tem feito uma peregrinação pelo estado de Minas Gerais, acompanhando fatos semelhantes com a Copasa em outros municípios. Sim. Até interessante, as pessoas, até aproveitando o gancho, né, as pessoas perguntam por que de eu estar mostrando outros municípios. Geraldo, se você fizer ideia do que fizeram para tentar me frear, eu sofri ameaças, eu tive minha vida vasculhada, eu tive represálias, mas eu não sou um homem que cede a esse tipo de situações. Eu fui até a delegacia, eu fiz boletim de ocorrência de ameaça velada, e aí eu tirei, hoje para mim é a missão de vida, eu mostrar o que está de errado. Só que mostrar o que está de errado não só em Curvelo. Eu faço um parâmetro. Eu fui a Diamantina e mostrei, eu vou a Nova Lima, Belo Horizonte, Sabará, Três Marias. Onde tiver problema e me chamar eu vou. Em Curvelo, acho que eu já fui em todas as ruas de Curvelo e eu já mostrei o fato em Curvelo até cansar, centenas de vezes. Eu prometi no princípio que os meus vídeos sairiam só às sextas-feiras. E eles saem só às sextas-feiras, uma vez, né? Mas sai segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque a demanda é muito grande. Então a população hoje, a população está aprendendo que se ela se mexer, igual está vendo agora aí, a coisa ela vai tomar um rumo.
tendo como exemplo esses vídeos que você posta semanalmente com as informações pertinentes à Copasa, um que chamou bastante a nossa atenção foi a travessia do Riacho Fundo, no qual foi mostrado uma tubulação de ferro fundido com a corrosão com 3 aberturas, e isso espantou muito as pessoas, vazando esgoto no meio do manancial. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, desse risco do esgoto do interceptor ser despejado no Ribeirão. Bom, esse fato aí em específico, nós fomos lá, flagramos o problema, o esgoto caindo, né, o grande volume, e automaticamente nós pagamos aquela conta. A companhia, né, aquele esgoto caiu ali, mesmo que tenha sido uma fatalidade, o cano corroeu, mas o cano não corroeu à toa, ele corroeu por falta de manutenção, por falta de projeto, por falta de responsabilidade na obra. Se tivesse sido feito a coisa certa, essa obra é nova, essa obra foi feita em 2006, né, e nós estamos em 2018, a coisa está aos frangalhos, está caindo, está tudo podre, tudo entupido, as tubulações, elas estão subdimensionadas, né? Elas não comportam o esgoto que a população produz, e eles falam que a culpa é da população. Para todo evento eles arrumam, né, uma desculpa para jogar no pobre do povo, né? Agora, esse cano em específico, nós fomos lá, mostramos a corrosão. Eles foram lá e arrumaram. Uma semana depois eu voltei, uma corrosão em outro ponto. Chamamos a polícia foi lá e autuou em 36 mil reais. Eles foram lá e remendaram. Aí eu te pergunto, vai lá hoje, tem outra corrosão em outro lugar. E o cano tá lá até ele apodrecer e cair. Eles não vão trocar. Sabe por quê? Porque a prefeitura de Curvelo não cobra. Esse cano que tá podre lá, você sabe de quem que é ele? Esse cano não é da Copasa, não. Esse cano ele é meu, seu, de quem está nos ouvindo, porque todos nós pagamos por ele. E ele vai ficar ali coletando o nosso esgoto com o nosso faturamento, e esse dinheiro está indo para onde? Para o bolso de quem? Na sua opinião, seria então necessário reestruturar toda a rede, tanto de água quanto de esgoto do município, porque ela estaria já ultrapassada, já gasta com o passar do tempo, dos anos? Com certeza. O que não está deteriorado está subdimensionado. Agora eu deixo uma pergunta aqui para a prefeitura. A prefeitura sabe de alguma coisa? Porque o que me foi dito lá um dia pelo Maurílio, nosso prefeito, eu não assisto seus vídeos, não. Quem é em Curvelo que nunca viu um vídeo meu? Pode não me conhecer, mas já viu. Sabe por quê? Porque todo mundo replica. Agora, a prefeitura, antes de haver essa situação da Copasa, a prefeitura ela tem que estar participativa, sabe por quê? Porque eu acredito que o nosso judiciário ele vai condenar a Copasa a refazer o sistema, porque esse serviço que foi feito está trazendo prejuízo para a população, está trazendo prejuízo ao meio ambiente, aos cofres públicos. Agora, de que adianta você condenar a Copasa e ela ir lá e fazer novamente do jeito que ela bem entende? A prefeitura ela tem que acompanhar, porque é o seguinte, um pedreiro vem na sua casa fazer uma obra, você deixa ele fazer lá do jeito que ele quer? Não, você vai fazer do jeito que você quer. Você vai comprar o material, você vai indicar a obra que você quer. A prefeitura não indicou o que ela queria, não. A Copasa fez do jeito que ela quis. E aí tá aí o reflexo hoje está esse. A população curvelana vem pagando já há alguns anos por serviços efetivamente não prestados. Com essa indicação feita pela Câmara Municipal através da CPI, com as denúncias por você e por outros colocados, você acredita que num dado momento, por força de lei, a estatal, os órgãos governamentais devolverão esses recursos pagos indevidamente pela população, ou a população mais uma vez vai ficar a ver navios? Bom, eu acho o seguinte, a devolução ela tem que haver. Em algum momento ela vai ter que acontecer. Ou em serviços, né? Você tem o desconto em serviços, ou mesmo em crédito nas contas. Agora, isso está a cargo do nosso judiciário. As provas têm de sobra para promover essa devolução, né?
E nós esperamos que isso aconteça. A própria CPI, ela condenou, ela indicou, eu falo condenar, porque eu vejo uma força numa casa legislativa que eu acho que chega a ser a condenação, né? Mas ela indicou que após todo o serviço feito, haja um prazo de 18 meses para voltar a cobrar efetivamente esse esgoto. Tem que ter um desconto de 40%, que eu acho que é pouco ainda, sabe? Você está nessa luta há aproximadamente 2 anos. Parece que é 1 ano e 8 meses, é isso? Isso. Você acredita piamente que alguma coisa será feita no sentido de reverter esta situação em benefício da população, vendo esses últimos acontecimentos no país, como é o caso da greve dos caminhoneiros, que já dura mais de uma semana hoje, 28 de maio. Você acredita numa solução por parte do poder constituído, Câmara Municipal, Prefeitura, Judiciário, PROCON, enfim, essas forças que podem, em nome do povo, agir em benefício dele? Bom, Geraldo, eu acredito no judiciário. O judiciário, para a população de Curvelo, a melhor situação que aconteceu foi a justiça ter entrado no meio dessa briga. A briga era uma briga política que virou agora caso de polícia, caso de justiça. Eu acredito que o nosso judiciário vai indicar os responsáveis por isso. Inclusive o seguinte, não é só vocês vão suspender a cobrança de esgoto. Não, nós temos que condenar os responsáveis por isso. Alguém foi responsável por isso aí. Porque a Copasa está nessa farra toda em Curvelo, não é à toa. Alguém é o responsável, então tem que se indicar. E eu acho o seguinte, Curvelo não pode mais sofrer. Nós estamos em 2018. Você imagina em 2018 você não poder lavar uma roupa na sua casa que a água está vindo barrenta? Isso é inadmissível. Uma cidade que tem um autódromo internacional, uma lavadeira não conseguir lavar roupa, você não poder beber uma água da torneira? Eu, quando era criança, eu bebia água da torneira. Hoje eu não deixo meus filhos nem passar nem perto. Porque eu sei da realidade. Bom, no mês de abril, agora próximo passado, a Copasa convidou representantes da comunidade para fazer uma visita à estação de tratamento de água. Na sua opinião, o porquê desta iniciativa? Forçado pelas denúncias colocadas através das redes sociais? Bom, eu sempre falo, uso um termo com a Copasa, ela é ensaboada, né? Então você nunca consegue pegar. O que eu ouvi dizer, né, o que eu ouvi os dizeres da Copasa com relação às denúncias, o que eu ouvi os representantes da Copasa falarem na televisão, na Câmara, e para nós mesmos, para as nossas comissões que foram lá, eu ouvi situações absurdas de levar uma garrafa de água para a televisão, você está entendendo? De um prefeito chamar uma manifestante para tomar água. A água era mineral. Ele cometeu uma gafe dessa, porque eu tenho a gravação da manifestante falando que a água era mineral. Ia falando que bebe água da Copasa, né? De situações absurdas. Então, eles tentaram, eles nunca enfrentaram, eles nunca tiveram um enfrentamento tão grande, igual estão tendo agora. Rede social, gente, tem um poder que vocês não imaginam. Olha pra você ver, essa paralisação hoje do Brasil, ela se deu por meio de WhatsApp. Você tá entendendo? São pessoas simples, são caminhoneiros que vão derrubar um governo. Eles vão acabar derrubando o governo. E nós, em Curvelo, temos que derrubar o que está acontecendo aqui em Curvelo com relação à Copasa. Você está entendendo? Então, além da rede social, nós fizemos diversas denúncias ao Ministério Público. Valério Morteiro fez diversas denúncias ao Ministério Público. Também. As minhas também estão lá. Agora, o que é uma resposta que eles podem dar? Como que você pode cobrar por um tratamento de água que você não trata a água? Não tem resposta. O Daniel não tem como responder a uma pessoa que uma água de Curvelo é tratada, sendo que não tem um tratamento de água. Eu fui lá e questionei ele. Ô, Daniel, onde é o tratamento de água?
Não responde. Eu sei o que eles fizeram. Os filtros de Curvelo foram todos divididos para as outras cidades aqui. Felizlândia tem pedaço nosso de tratamento. Corinto tem pedaço nosso de tratamento. Você está entendendo? E nós mesmo não temos. Mas nós pagamos as contas para lá. As contas de lá, o déficit de lá, quem paga é Curvelo. E as coisas que deveriam haver aqui não temos. Agora, como que eu posso pagar uma conta de água, sendo que a minha água, uma conta de tratamento de água, a conta ela é dividida assim, ó, tratamento de água e oferta, e coleta e tratamento de esgoto. Nós temos coleta de esgoto, nós não temos tratamento, e nós temos oferta de água, nós não temos um tratamento de água. Em vista disso, sabe o que eu fiz? Eu tenho uma foto, eu coloquei no Facebook, tá lá na porta da minha casa, uma viatura da polícia e dois carros da Copasa. Eu questionei a eles a qualidade da água. Eu tenho vídeos que mostram isso, a água saindo barrenta, e eles falaram assim, nós vamos drenar a água. Na hora que a água sair limpa, nós vamos coletar a amostra dessa água. Isso é uma falta de respeito comigo. Isso aí, ó, é uma falta de respeito com a população, e eles fazem isso com todo mundo. Agora você imagina uma pessoa mais humilde, que às vezes ela nem chama a Copasa lá. Então a Copasa, enquanto ela vai acontecendo isso, ela vai nadando de braçada e vai recebendo 4 milhões de reais por mês em Curvelo. Em resumo, nós podemos dizer que no contrato firmado entre a Copasa e a Prefeitura Municipal de Curvelo, prorrogando por mais 30 anos a exploração do serviço de água e agora também do esgoto, do tratamento do esgoto, a população foi a mais lesada. A população vai pagar a conta de tudo. Porque a Copasa já tinha um contrato anterior de 30 anos, e ele agora foi renovado para mais 30 anos, e agora não só a água, quanto também o esgoto. Uma coisa que eu queria até deixar claro aqui, a gente já, eu e Valério, nós já lemos esse contrato inúmeras vezes. Existe uma cláusula interessante, todo o investimento da Copasa, as contas de Curvelo seriam para pagar os investimentos da Copasa. Uma outra parte interessante desse contrato é que a Prefeitura de Curvelo, ela dava 100% de isenção nos impostos municipais, que é o ISS, para que a Copasa aplicasse uma tarifa social para o município. Será que a Prefeitura não sabe até hoje que a tarifa da Copasa ela é uma tarifa só em Minas Gerais inteira? Então, quer dizer, por que nós temos uma isenção de impostos aqui, sendo que vocês não nos deram nada de isenção? Se o prefeito tivesse antenado e ele tivesse a fim de deixar a coisa certa, ele falou, não, a partir de hoje vou soltar um decreto que vocês voltam a pagar o ISS. Se vocês entrarem com qualquer recurso, nós suspendemos a taxa, o contrato. Então, isso aconteceu lá em Montes Claros, o prefeito de lá pôs pressão na Copasa. Sabe quanto é que a Copasa teve que pagar ao município com obras, com recursos, com quitação de dívida? 700 milhões de reais. Vamos dizer que Montes Claros seja 5 vezes maior que Curvelo? Curvelo deveria ir pelo menos aí uns 120 milhões, aí Curvelo deveria receber 130 milhões. E aí? Nós não fizemos nada. Curvelo continua pagando. Para você ter ideia, Geraldo, eu fiz denúncias de bota fora por parte da Copasa. A Copasa jogando entulho em rua. Por quê? Porque a prefeitura não está nem aí. Depois eu fui lá e peguei o próprio caminhão da prefeitura e ir lá e carregando tudo. Quer dizer, eu cansei de falar, existe toda uma parceria entre a Copasa e a Prefeitura de Curvelo. É interessante dizer que na rede social eu encontrei uma frase que diz o seguinte: ninguém tem fiscalizado ninguém, razão das reações da população que paga a todos e o pato. Com certeza. A população paga tudo. A conta é dela. E ninguém fiscaliza ninguém. Ninguém fiscaliza. Seria um acordo de cavalheiros? O contrato, né, acordo de cavalheiros, ele não pode existir na política. Acordo de cavalheiros, para mim, na política tem outro nome. O contrato era justamente para regular essa situação. Como que você pode determinar a vida de uma população inteira durante 30 anos? Em 30 anos, Geraldo,
Quantos nascem, quantos morrem, quantos se criam e vão embora, quantos se criaram e voltaram. E existe toda uma mudança em tudo nesses 30 anos. E uma simples canetada põe isso tudo a perder. Bom, a informação que eu tenho é que você é pai de família. Sim. E você bem colocou no começo dessa nossa conversa, aqui no projeto Memória Viva, que você já sofreu agressões por parte das autoridades diretamente envolvidas nessas questões e também algumas retaliações. Você em algum momento sente medo, temor? Você fica apreensivo com essa situação? Nada, eu não tenho receio nenhum de nada, eu não tenho medo nenhum. As pessoas têm mais medo por mim do que eu mesmo. Eu já deixei claro para todos eles que a minha família é intocável. Eu já deixei claro para eles que eu sou intocável, meu lar é inviolável. Então, que eles nem passem perto, né, desses pontos que eu estou te dizendo. E tendo em vista isso, as minhas denúncias vêm aí e ninguém conseguiu rebatê-las até hoje, porque eu sei de que formas fazê-la. Então eu faço uma denúncia, eu tenho provas documentais, eu tenho provas em vídeo, eu tenho tudo isso calçando a minha denúncia. Então é o seguinte, será que um sujeito que falou tanto de uma prefeitura, falou tanto de uma Copasa, de uma Câmara Municipal em 18 meses, nunca foi processado? Por quê? Será que eu sou intocável? Não. Porque não tinha como. Não, eles iam buscar um jeito de me frear. Não tinha, tentar me frear no princípio. Depois não acharam mais. Então, eu digo o seguinte, e falo isso a todo momento. Hoje eu até falo menos, porque nós chegamos num ponto que não há mais tanta necessidade disso. Nada vai me parar, nunca. Quem vai me parar sou eu. Bom, nós falamos aí das retaliações e agressões sofridas ao longo desses últimos meses, ao longo desse 1 ano e 8 meses, aproximadamente 2 anos. Mas o Rafael Spechit também conseguiu granjear alguns apoios importantes. Você também recebe por parte da população, por parte de algumas autoridades, de algumas personalidades, apoios importantes. Com certeza. Junto à nossa causa, tiveram alguns deputados que realmente também viram essa questão da Copasa como a Copasa hoje ela é tida como um câncer em Minas Gerais, porque onde ela atua, ela executa esse mesmo tipo de serviço. Onde ela tem esgoto, ela procede dessa mesma forma. Então nós temos engenheiros, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos toda gama de pessoas que acompanham. Às vezes a pessoa ela enxerga o Rafael Spechit, ela vê o Rafael Spechit ali na denúncia, mas atrás de mim eu tenho um batalhão. Você está entendendo? Atrás não, ao meu lado eu tenho um batalhão. Então a pessoa vive assim, eu vou atacar. Não me ataca não. Do meu lado direito tem uma fila, do meu lado esquerdo tem outra. E ninguém anda sozinho, Geraldo. Ninguém anda sozinho. Eu tenho desde o carroceiro, a dona de casa, a lavadeira, você tá entendendo? Que troca ideia comigo, conversa comigo, porque é ela que me conta, ó, eu fui lavar uma roupa branca e a minha água sujou. As pessoas te chamam nas casas, nas residências, nos estabelecimentos comerciais? Todo dia. Eu tenho N chamada para N problemas. Acabou que a situação, as pessoas buscavam tanto isso, que hoje por buraco em rua, lote aberto, ações onde eu até mostrei, hoje eu falo muito assim, que a atuação do poder público, onde o poder público não chega, nós estamos chegando com o celular e mostrando o que está acontecendo. Agora, em dias de chuva, eu já fiquei quase que a noite inteira, de um lugar para o outro, mostrando o que as pessoas elas tiveram suas residências invadidas com problema da Copasa. Com relação à cobertura da imprensa falada e escrita, qual tem sido o destaque dado a esse assunto, a essa causa do povo de Covelho e da região? Bom, esse nosso clamor
ele rodou o estado inteiro, o Brasil inteiro. Nós fomos capa de Estado de Minas, de O Tempo, saímos na Record, na Globo, na G1, na Rede Globo. Em todas as mídias, elas noticiaram o fato. Os jornais locais, né? Alguns não intensamente, outros colocaram diversas vezes, porque o fato, você pode ver que o fato ele é recorrente e ele não perde, nós não perdemos força nesses 18 meses. Por quê? Porque os problemas estão acontecendo aí, ó, dioturnamente. Então tem notícia aí, Geraldo, por mais, nós temos 12 anos de contrato, nós temos notícia por mais 18 anos ainda, se nada for mudado agora. O fato é o seguinte, que todos reconhecem o problema. Agora, cadê a solução? Dentro desta situação colocada, o Rafael Spechit tem alguma pretensão político-partidária? Porque quando as pessoas veem um jovem rapaz, um jovem moço como você, diretamente envolvido numa causa que envolve milhares de pessoas, como é o caso de Curvelo, do município de Curvelo e de várias cidades de Minas Gerais, a grande pergunta que se faz é se você tem alguma pretensão político-partidária. Algum partido já o sondou, já o convidou para ser candidato nas eleições que se aproximam? Bom, Geraldo, eu vou contar para você só para você entender rapidamente o que todo mundo entender, né, rapidamente o que aconteceu na minha vida. Eu trabalhava na Toyota, eu fiquei doente, né? Então eu sou acometido de uma doença que ela não tem cura e eu tenho os meus altos e baixos, muitas vezes baixos, eu fico às vezes 30 dias em casa, e aí eu vim embora para Curvelo. Eu morava no Rio de Janeiro, eu morava de frente à praia, no Recreio dos Bandeirantes, no melhor lugar do Brasil, e eu saía da minha casa e ia para minha empresa, para o meu serviço. Eu não vivenciava o mundo. Aí eu vim embora para Curvelo e comecei a andar, a ver as pessoas e tal, e tive esse problema na porta da minha casa. E aí, Geraldo, eu saí da minha zona de conforto e fui buscar a solução, que era da minha casa e posterior das pessoas, porque a Copasa me prometeu arrumar o problema na porta da minha casa. Foi que na porta da minha casa eu não queria, porque eu tinha um amigo meu que morava em determinado local, meu pai que morava em outro, a minha avó que morava em outro, eu não aceitava aquilo, eu queria que arrumasse era tudo, eu queria uma cidade limpa, porque lá no Rio de Janeiro, eu falava que a minha cidade, que era uma cidadezinha do interior de Minas, tinha água e esgoto tratado. Hoje eu passo vergonha, porque eu falei era mentira, né? Então, no princípio da conversa, as pessoas me chamaram e me pediram para sair candidato a vereador. Você tem que ser candidato a vereador. Depois as pessoas começaram a clamar que eu fosse candidato a prefeito. Você está entendendo? Por quê? Não é porque eu sei driblar as coisas, não. Eu vou lá e falo com o povo, eu falo a língua do povo, eu sei que o povo está sentindo, porque eu sou povo também. Eu não sou diferente, não. Você tá entendendo? E aí a coisa foi evoluindo. Aí um dia me chamaram e falaram assim: você tem que sair candidato a deputado. Eu falei assim: gente, eu não tenho dinheiro para sair a vereador, eu vou sair a deputado? Não, você tem que ser deputado. Por quê? A campanha, eu quero deixar claro para você, Geraldo, que eu não gosto de política, eu não entendo política, eu não trato política. Agora, eu aprendi que a política ela anda junto com os problemas do povo, tanto para a solução como para o problema mesmo, porque o problema nosso hoje que os caminhões estão parados é pura e simplesmente política. O problema não é do tratamento do refino do petróleo, o problema é que o tratamento do refino do petróleo está custando 5 vezes mais que tinha que custar. Por quê? Porque os políticos estão ganhando com isso. Então, certo é o seguinte, que me chamaram, eu filiei a um partido. Você está entendendo? E hoje eu vou sair candidato a deputado estadual. Eu resolvi, eu vou sair candidato, eu posso sair candidato a deputado estadual. Eu tenho um prazo para definir isso daí até, parece que junho ou julho, não sei. Eu filiei, então, vou deixar meu nome aqui. Se até lá eu tiver condições, se eu conseguir soluções para o povo de Curvelo, aí, meu amigo, eu acho que chegou a hora de Curvelo ter um candidato para isso. Sabe por quê? Porque nós tivemos um candidato, o nosso candidato nós tivemos aqui foi o Dr. Viana. Depois dele, nós tivemos um monte de candidatos, você está entendendo? Que alguns fazem para Curvelo, outros não, vêm buscar voto. Mas quem que é o candidato de Curvelo? Curvelo tem 58 mil eleitores. Quem que é o candidato de Curvelo? Curvelo elege um deputado hoje. Você está entendendo? Então, se eu ver que dá para sair para deputado, eu vou sair. Se não, eu vou ver se dá para ser para vereador. E aí a gente vê o que vai acontecer. Mas o certo é o seguinte, não é o fato de sair para vereador, deputado,
presidente de associação comunitária, não. É resolver o problema do sujeito que ganha um salário mínimo e paga R$100 de água hoje. Como é que faz um negócio desse? Nessa sua caminhada com relação aos intentos junto à Copasa, você colecionou mais amigos ou mais inimigos? Eu soube que houve até uma manifestação dos chamados copasianos, funcionários da Copasa, que estavam temerosos, entre aspas, até de perder os empregos por causa das denúncias formuladas por você e pelos seus. Bom, no princípio da causa, eu cheguei a somar muitos inimigos. Mas depois as pessoas... Porque é um choque, né? Do nada, um cara que todo mundo conhece, muita gente me conhece, minha família é uma família tradicional de Curvelo, e meu avô foi muito conhecido aqui, Dr. Spechit, né? E já faleceu. E aí, de repente, o Rafael começa a fazer denúncias, e as pessoas falam, mas eles vão te matar, cara, eles vão te prender, eles vão te processar. E aí começou, a coisa foi evoluindo. A Copasa, ela tentou frear a todo custo, a prefeitura tentou me frear a todo custo, a Câmara tentou me frear a todo custo, e aí a coisa tomou uma proporção. Eu cheguei a ouvir do próprio Daniel que eu sou odiado por todos os copasianos no estado de Minas Gerais. Pois, Daniel, então eles vão ter que morrer de ódio. Daniel, a quem você se refere, Daniel é o gerente regional da Copasa. E aí eu falei, senhor Daniel, infelizmente é o seguinte, eu sei que a culpa não é deles. Inclusive, toda a oportunidade que eu tenho, Geraldo, de chegar perto de um funcionário que vai mesmo, que faz o buraco na porta da sua casa, que desentope o seu esgoto, que mexe no seu esgoto ali, toda a oportunidade que eu tenho, eu chego perto dele e mostro para ele a realidade. Então, alguns deles, eu já consegui mostrar para ele que a realidade é diferente. Eu não tenho nada contra ele. Vários fatos que acontecem em Curvelo hoje com relação à Copasa, eles não são noticiados, sabe por quê? Porque eu ligo para a própria Copasa e peço para interceder em função de um, de outro ou da coletividade. Tem fatos aí que eu falo assim, não, gente, não vamos mexer com fazer vídeo, não, vamos resolver o problema. Vocês querem a solução do problema, né? Ou vocês querem mostrar para o povo. Eu não estou aqui para fazer propaganda, não, estou aqui para mostrar a realidade. Porque eu descobri o seguinte, porque o povo brasileiro era acomodado. Ninguém quer ir à rua, ninguém quer buscar. Mas quando você pega o celular e entra na casa da pessoa, você começa a demonstrar nele um interesse, ele vai ver que a situação é diferente do que ele imaginava. Então eu consegui fazer isso, o cara lá na sala dele tomando uma cerveja, mexendo no celular e vendo o meu vídeo, lá na beirada do esgoto, mostrando para ele que o que ele tá pagando tá indo embora. E essa brincadeira aí, Geraldo, pode custar para ele 60% da conta dele no final do ano. Uma conta de R$100 vai dar quanto isso no final do ano? R$100 por mês, né? Então, nós fomos fazendo esse trabalho e fomos tendo êxito, né? A sua formação em que área? Eu fiz administração de empresas. E trabalhou nessa área? Trabalhei. Não formei, tá? Mas eu fiz. Até os últimos períodos. Quais serão os próximos passos nessa luta travada com a Copasa, a estatal do governo do estado, e em benefício do município de Curvelo e de outras cidades de Minas Gerais? Geraldo, a coisa é muito mutante. A gente sempre tenta, vamos parar as denúncias agora e vamos buscar a justiça. Beleza, buscamos a justiça, mas as denúncias elas não param, porque as pessoas elas pedem. Quando o sujeito me liga, fala assim, Rafael, vem aqui na minha casa para você ver que o esgoto tá correndo aqui, tá caindo no rio. Sábado, agora passado, antes de ontem, um sujeito me buscou na minha casa e falou assim, Rafael, vem aqui, foi seu meu amigo, meu carro tá sem gasolina na porta de casa, não tem gasolina, eu vou te buscar. Ele foi lá na minha casa, me buscou. E outra coisa, tá? Deixa eu te falar onde eu moro. Eu não conheço, não. Não, eu sei onde você mora, eu vou te buscar. Ele ligou no meu telefone, eu não passo meu telefone, né? Eu não coloco em rede social. Aí ele me ligou no meu telefone, ele foi na minha casa e me buscou. Então eu deixo aberto. Agora eu já comecei a deixar, até para facilitar para as pessoas. Quem não me achar no Facebook, meu celular tá lá, vai achar. E a minha casa tá aberta para quem quiser ir lá e me buscar, eu vou mostrar. Falando nesse contato direto com a população e com aquelas pessoas que estão seguindo e torcendo pelo bom êxito dos seus intentos,
os que interessarem em falar com você, o que devem fazer ou como fazer? Bom, eu estou no Facebook, né, Rafael Spechit, criei uma página, porque eu tinha 300 amigos no Facebook, eu já estou com quase 4.000, então tem um limite, né? E eu saí, o meu Facebook ele perdeu o cunho dele, que era estritamente pessoal, e virou Facebook do povo. Todo mundo põe o que quer lá, marca, me põe, e ali vai virando a página. Então, por exemplo, vamos direcionar uma página só para isso, né? Mas quem quiser me achar, é fácil. Você tá entendendo? Mas eu vou falar meu telefone, agora eu vou falar, porque não tenho porquê de esconder. Todo mundo vai achar mesmo. É o DDD 31 98851 9076. É um telefone da Vivo. Tem o WhatsApp, pode me mandar mensagem. Quem quiser falar comigo, se o problema for um problema público, eu não resolvo problema privado. Se for um problema público, pode me chamar. Não precise ter receio. Se você falar assim, eu não posso aparecer, não tenha receio. Eu vou manter a sua integridade. E eu tenho, gente, coragem para ir lá e resolver. E outra coisa, nós temos pessoas que estão conosco que podem ajudar. Eu quero dizer o seguinte, eu ainda sou limitado para diversas coisas. Geraldo, as pessoas me pedem ajuda com concurso público, com saúde, operação. Na medida que eu possa indicar, eu vou indicando. Eu tenho o meu conhecimento. Eu falo assim, você está errado aqui, entra aqui nesse setor, faz essa solicitação, faz isso. E algumas coisas a gente até ajuda. Mas é muito problema, Geraldo, para o povo, e muitas vezes a gente vê que o setor público, que o poder público, ele omite e ele ajuda outros setores, e quem paga a conta é o povo. Então a gente vê aí diversas doações por parte da prefeitura, tirando às vezes do povo. O cara precisa fazer uma cirurgia, nós não temos recurso, nós não temos como te levar a Belo Horizonte, mas e aquela doação que você fez para determinado órgão? Aí aquele dinheiro que você repassou para aquilo dali. Então assim, aquele asfalto que você fez em duplicidade. Então a gente enxerga as coisas dessa forma. Eu enxergo as coisas assim, de forma muito clara. Tá certo? Tá certo. A prefeitura acertou? Acertou, parabéns. Errou? Errou. Pô, vamos tentar não errar mais, né? Antes de ter essa conversa aqui no projeto Memória Viva, eu fiz questão de ir com você, de visitar, se assim podemos dizer, alguns lugares, alguns locais que estavam exatamente tendo os problemas que você aqui bem colocou, e realmente são problemas estarrecedores e que a população de fato deve ficar muito atenta. Eu fico feliz aqui com seus esclarecimentos, desejoso de que as autoridades possam ouvir as denúncias e as informações que você bem coloca, e que num breve espaço de tempo a solução possa vir em benefício do povo e em benefício da coletividade. O nosso agradecimento. Geraldo, eu tenho a agradecer e lembrar a todos que juntos nós somos invencíveis. A população não tem nenhum órgão público que possa ir contra a população. Então, assim, a nossa chance de mudar alguma coisa em Curvelo é essa agora. Se amanhã nós resolvermos o problema com a Copasa, que hoje eu acredito que está trazendo prejuízo para a população, está trazendo prejuízo para o meio ambiente, resolvermos essa situação, se houver outra demanda, nós podemos nos reposicionar e realmente cobrar soluções, né? A gente tem como, você vê, nesse meio tempo não houve agressão física, não houve embates, nós tentamos levar tudo na mediação, na conversa. Algumas vezes exacerbou um pouco os ânimos, tudo público, a gente, né? Então assim, o que eu queria pedir a todos é o seguinte: tem o problema? Não deixe de cobrar, sabe? Se você não tem o intuito de cobrança, não tem coragem, peça para quem tem. Se eu tiver, peça a mim. Se você não tem, vá à polícia, cobre, peça, mas não deixe que esse problema aflinja. O problema do Brasil é esse: a gente vai deixando o problema ir comer na gente, não que se assustar, você está na beira da morte, né? Com o problema estampado, né? Em boa hora, para terminar a nossa conversa, você acredita que o brasileiro, o mineiro, o curvelano em si,
ele sempre espera pelo outro a solução do problema dele. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a greve dos caminhoneiros. E isso mexeu com o Brasil todo, com as estruturas governamentais, com todos os órgãos da administração direta. As pessoas ainda são muito acomodadas, as pessoas ficam esperando que alguém faça por ela aquilo que ela também poderia fazer? Geraldo, veja bem, se você pegar os poderes, vem presidente, senador, deputado federal, passou por todos eles. Aí vieram prefeitos, governadores, né, prefeitos, deputados estaduais, vereadores. Parou aonde? Nos caminhoneiros. Você está entendendo? Provou-se que o Brasil depende de um caminhoneiro. Como depende do gari, como depende do padeiro. Você está entendendo? Se amanhã todos os padeiros fizerem greve, como é que vamos fazer? Nós vamos comer o que de manhã cedo? Então, mas tivemos outras instâncias que passaram, por exemplo, a OAB, ninguém se mexeu. Aí parou ali num time que virou assim, nós vamos cobrar agora. Então, em Curvelo, passou-se pela prefeitura, passou pela Câmara, ela fez parte do serviço, ela não fez o serviço todo, e veio parar em mim, um cidadão. Eu sou um cidadão. Então, Valério, também já vinha desde 2011, vinha já denunciando. E quando eu comecei a denunciar, eu falei assim, Valério, eu descobri um problema na minha casa e eu vou denunciar. Eu falei com ele, mas eu vou denunciar da minha forma. Não precisa, não fazer, você é doido, você é louco, os peixes é tudo doido, mas não tem problema, eu fui do meu jeito, louco, mas eu fui lá e cheguei. Então hoje a coisa já virou de novo, a coisa desceu, foi lá embaixo no cidadão, agora tá voltando, já foi lá pro judiciário. E ela vai voltar, na hora que o judiciário der a condenação, sabe onde ela vai voltar? Lá no governador. No nosso problema aqui, ela partiu da instância máxima, foi lá embaixo, no último sujeito lá que sou eu sou o chão de fábrica, e vai voltar de novo lá no governador, mas com a resposta que nós buscamos. Um judiciário vai dar uma canetada e falar assim, vocês vão ter que cumprir o que aquele cara lá embaixo chorou e falou que vocês estavam errados. Ele me mostrou e eu estou voltando para você, ô governador, o senhor vai ter que cumprir. A Copasa vai pagar uma multa astronômica, a Copasa vai ser condenada a não tratar, quer dizer, reflete como multa. E uma coisa que eu falo que tinha que condenar, sabe o quê? Obrigar ela a fazer, a obrigação de fazer. Você sujou o Santo Antônio, você vai trazer vida ao Santo Antônio. Você lançou esgoto no Rio das Velhas, então você vai limpar do Rio das Velhas até aqui na beirada do seu cano, vai deixar tudo pronto. Eu acho que essa é a melhor condenação que podia se dar. Não é chegar e falar, paga aqui, ó, põe 1 milhão lá na conta. Lá. Ela vai falar assim, não vou pagar, vou recorrer. Agora, não, fazer, ela tem que fazer. Então, a CPI da Copasa também indicou que ela tivesse o tratamento do Santo Antônio, limpasse o Santo Antônio. Né? Então, assim, nós esperamos que o Brasil mude, né? Que nós tenhamos a participação do povo, foi o que eu falei lá atrás, nós somos invencíveis juntos, ninguém arrebenta essa corda. Falando a respeito da Copasa e do contrato assinado entre a estatal e a Prefeitura Municipal de Curvelo, conversou conosco Rafael Espechite, a quem nós agradecemos. Obrigado a todos e vamos dar sequência nessa briga, não vamos parar não. Né? A água suja, ela limpa, mas ela suja depois de novo. Aí nós vamos sentir, aí as pessoas vão sentindo nessa hora, né? Mas vai dar certo, nós vamos vencer. Um abraço.